Boa tarde, alunos do oitavo. Hoje, dia 28/9, gravando nossa primeira aula da semana. Vimos o texto, né? E temos aqui, na número 2, um trecho da reportagem sobre a quantidade de jovens na escola. Então, após ler o texto, que tem vários dados, que dados são apresentados sobre o assunto em questão? Então, o aumento de 4,7% na quantidade de jovens e crianças na escola. B. Caso o autor não tivesse incluído esses dados, a informação teria o mesmo efeito para o leitor? Não, com certeza não, né? Pois o leitor fica mais convencido do argumento com a apresentação de dados levantados com base em pesquisas. Então, os dados estatísticos são importantes para confirmar as ideias, fortalecendo-as e mostrando sua veracidade, tanto que elas são verdadeiras. No entanto, é importante ter cuidado com a fonte de pesquisa, pois ela deve ser segura e confiável. 3. O trecho a seguir comenta o excesso de tecnologia na adolescência. De acordo com o trecho, o que normalmente motiva a dependência tecnológica nos adolescentes? Bom, de acordo com o texto, a falta de limite dos pais é que motiva essa dependência tecnológica. Com que objetivo foi apresentada a citação do psiquiatra Fábio Barbirato? Por ser psiquiatra, pressupõe-se que tenha conhecimento sobre o assunto, garantindo mais credibilidade ao texto. C. Você concorda com a opinião apresentada pelo psiquiatra? Explique. Bom, eu concordo, né? Além de ele ser um psiquiatra e ter estudado muito sobre o assunto, ele tem, inclusive, pacientes, né, que tratam com ele e que, com certeza, conhece, né, os motivos que levam os jovens a utilizar tanto o computador. Quando empregamos um argumento, citando o discurso ou as ideias de uma autoridade ou de uma instituição sobre o assunto em questão, estamos usando uma citação de autoridade. Esse recurso dá mais credibilidade às ideias defendidas no texto. Agora, olha só, temos esses dois outros trechos que falam algumas características dos adolescentes, o texto 1 e o texto 2. Nos trechos acima são feitas comparações. A que elas se referem? No texto 1, a comparação ocorre entre as formas diferentes de consumir informação, considerando os dias atuais e antigamente. No texto 2, comparam-se a parte cerebral dos jovens usada para pensar e o motor de um carro sem motorista qualificado ao volante. Pensa, um carro sem um motorista qualificado? Quantos estudantes, quantos jovens estão assistindo a um filme ou uma série, né, sem estar preparado para conduzir o que está aprendendo? O que ele vai fazer com essas informações que ele está aprendendo sem a orientação de um adulto, né? Parece mesmo que temos um carro sem um motorista qualificado ao volante. B. Uma comparação pode ser feita apontando dados que se assemelham ou se diferenciam. De que forma acontece a comparação nesses trechos? O texto 1 traz dados que apontam as diferenças entre as formas de adquirir informação. No texto 2, compara o cérebro de um jovem ao motor de um carro sem motorista qualificado. Então, veja só, para desenvolver uma argumentação, muitas vezes é comum o autor estabelecer comparações, apresentando contrastes, ou seja, diferenças, fazendo paralelos, ou seja, comparações, destacando semelhanças ou diferenças entre os elementos abordados no texto. Agora temos um outro trecho de reportagem sobre o uso da internet pelos jovens. Letra A. Conforme as informações apresentadas,
Qual é a quantidade de crianças e adolescentes que usam a internet no Brasil? E quantas não utilizam? 23,7 milhões utilizam e 5,9 milhões não utilizam. A maior por enquanto, né? Só aqui, letra A. B. Qual região apresenta a maior quantidade de usuários da internet e qual apresenta a menor quantidade? A maior quantidade está na região sul e a menor quantidade na região norte. Alunos, por hoje só. Amanhã a gente continua. Tchau, tchau.